Enquanto a Tesla e a China correm para dominar os elétricos, a Toyota acabou de revelar algo que pode mudar tudo. E não é só mais um carro bonito. O CEO deles acabou de dizer publicamente que este novo motor vai agitar completamente a indústria. Mas aqui está a parte que ninguém está a ver: as empresas de EV já estão a entrar em pânico. O que é que a Toyota descobriu que as outras não viram? Fica comigo. Isto vai chocar-te. Alguns dias, o CEO da Toyota saiu para a imprensa internacional e disse uma coisa que não deveria ter dito. Pelo menos, não com tanta clareza. Revelou que a empresa está a trabalhar num motor completamente diferente de tudo que o mundo conhece, e que isto vai agitar completamente a indústria dos elétricos. Agora, tu podes estar a pensar, ok, mais um comunicado de RP de uma grande empresa. Mas espera. Não é assim que isto funciona. A Toyota não fala assim. A Toyota é cuidadosa. Calculista. Eles não fazem afirmações públicas fortes a menos que estejam absolutamente seguros. E quando o CEO deles usa palavras como agitar e mudar, isto significa que há algo real a acontecer nos bastidores. Deixa-me explicar o porquê disto te deveria preocupar. Nos últimos 3 anos, a Tesla controlava 52% do mercado de carros elétricos no mundo. 52%. Praticamente, se eras milionário e querias um EV rápido, era um Tesla ou nada. A Volkswagen tentou. A Lucid tentou. A Rivian tentou. Todas falharam em competir com a velocidade de inovação da Tesla. Mas aqui está o que ninguém tinha notado: a Toyota estava quieta. Muito quieta. A Toyota tem 1,2 milhões de engenheiros espalhados por fábricas em todo o mundo. 1.200.000. E eles estavam todos a trabalhar em algo que não era um simples carro elétrico, era um motor completamente novo. Já te aconteceu conhecer alguém que estava silenciosamente a trabalhar num projeto, e depois um dia aparecem com algo tão revolucionário que toda a gente fica de boca aberta? É isto. É exatamente isto. O CEO não disse os detalhes. Não podia. Mas revelou o suficiente. Falou sobre eficiência de conversão de 45%, tempo de carregamento abaixo de 15 minutos para 80% da bateria, e algo chamado tecnologia de resfriamento adaptativo que ninguém está a usar. Números muito específicos. Números que, se forem reais, significam que tudo muda. A Tesla. O seu supercharger faz 80% em 25 minutos. 45 minutos para carregar completamente. A Toyota está a dizer que consegue metade disso. Imagina isto: saias do carro para tomar um café. Literalmente. Pedir um expresso. Bieber. E o teu carro está carregado. Isso muda tudo. As viagens longas deixam de ser um problema. As estações de carregamento deixam de ser gargalos. E é por isso que a indústria inteira está em pânico silencioso agora mesmo. Quando o CEO da Toyota fez aquele comunicado, ele não estava sozinho numa sala vazia. Havia pessoas. Muitas pessoas. Analistas financeiros. Jornalistas. Concorrentes espalhados por todo o mundo a assistirem direto. E o que aconteceu depois? Silêncio. Não houve artigos de breaking news nos principais portais de tecnologia. Não houve especialistas a gritar: a Tesla está condenada. Nada. E sabe por quê? Porque toda a gente entendeu, de uma vez, que isto é real. E que ninguém tem resposta para isto. Deixa-me ser direto: a indústria de elétricos foi construída sobre uma mentira. Não uma mentira má, mas uma mentira tática. A mentira era: os carros elétricos são o futuro, mas têm de comprometer-te. Carregamento lento. Autonomia limitada. Preço alto. A Tesla construiu um império sobre optimizar aquela mentira. Tornaram-na melhor, mais rápida, mais luxuosa. Mas ainda mantinham os compromissos. E porque a Tesla era boa a marketing, toda a gente acreditava que estes compromissos eram necessários. Que não havia alternativa. Agora, a Toyota entra e diz: e se não houvesse compromissos? Já pensaste no que isto significa? Tens um carro elétrico com autonomia de 600 km, carregamento em 15 minutos e custo de produção 30% mais baixo. O mercado inteiro muda de dinâmica. Vou dar-te um número para pensares. Em 2023, a indústria automóvel gastou 127 mil milhões de dólares em pesquisa de baterias e motores. 127 mil milhões. Tudo porque todos assumiam que os limites atuais eram o máximo. Mas e se não fossem? A BMW já enviou e-mails internos, sim, vazaram, dizendo que estão 18 meses atrasados em relação ao que precisam estar.
A Mercedes cortou 40% do seu orçamento de desenvolvimento de EV por quê? Porque para que investir se a Toyota está a desbloquear algo novo? Eis a pergunta que quer que hajas de responder. Se tivesses de escolher agora entre um Tesla de 70 mil euros ou um Toyota com a mesma performance por 45 mil euros e carregamento em 15 minutos, qual era que ias escolher? Deixa-me a tua resposta nos comentários. Porque a resposta que toda a gente vai dar é exatamente porque os fabricantes tradicionais estão em pânico. A Tesla construiu a sua vantagem sobre a inovação. Mas a inovação não é propriedade de ninguém. É apenas uma questão de quem chegar primeiro. E a Toyota chegou primeiro. O que ninguém está a reconhecer ainda é o impacto real que isto vai ter, não apenas nos preços, não apenas na tecnologia, mas na forma como vivemos. E é nessa parte que tudo fica assustador. Não foi uma inspiração. Não foi um eureka de um engenheiro brilhante. Foi matemática pura. 3 números. E quando a Toyota os viu, souberam que o jogo tinha acabado para toda a gente. Número 1, 89%. Em 2022, um estudo interno da Toyota revelou que 89 em cada 100 pessoas que queriam comprar um carro elétrico desistiam na fase final. 89. Por uma razão simples, o carregamento. Não era o preço. Não era a performance. Era aquela ansiedade de estar preso numa estação de carregamento durante meia hora, sabendo que o teu tempo é valioso. Número 2, 47 minutos. Esse é o tempo médio que uma pessoa passa numa estação de carregamento rápido, supercharger, Ionity, etc., quando faz uma viagem longa. 47 minutos. Isto inclui sair do carro, ir à casa de banho, comer qualquer coisa. Mas mesmo assim, é 47 minutos de perda de tempo. Multiplicado por milhões de viagens por ano. A Toyota fez as contas. 47 minutos vezes o salário médio de um passageiro. Vezes o número de viagens de longa distância por ano, vezes 25 anos de vida útil de um carro. A cifra que saiu? 2,3 bilhões de euros perdidos globalmente em produtividade. Annualment. Porque as pessoas estão à espera que os carros carreguem. Número 3, 15 minutos. E é aqui que tudo muda. Se a Toyota conseguir cortar aqueles 47 minutos para apenas 15 minutos, o que muda? Tudo. Porque 15 minutos é o tempo que demora a tomar um café. É aceitável. Já não é frustração. É apenas uma pausa. Quando o CEO revelou isto, ele não estava apenas a falar de tecnologia. Estava a falar de libertar 2,3 bilhões de euros de tempo produtivo de volta à sociedade. Estás a compreender agora? Isto não é só sobre carros. É sobre tempo de vida humana. E isto assustou toda a gente. A Tesla percebeu isto. Elon Musk não fez uma declaração pública ainda, mas segundo fontes internas, sim, a leaks, ele pediu uma reunião de emergência com seus engenheiros. Uma reunião. No fim de semana. Porque compreendeu que se a Toyota chegar ao mercado com isto primeiro, a Tesla perde 6 em cada 10 dos seus futuros clientes. A Volkswagen. Silêncio total. A Lucid. Também silêncio. Porque todos sabem que isto é inevitável agora. Alguém vai ter este tecnologia no mercado. E quando tiver, tudo muda. Mas, e aqui é importante que tu compreendas isto, a Toyota não está sozinha a trabalhar nisto. A China também tem. Há 3 semanas, a BYD registrou uma patente para resfriamento de bateria por indução rápida adaptativa. Exatamente o mesmo conceito. E se a BYD chegar primeiro? Se conseguirem colocar isto no mercado antes da Toyota? Quando isso acontecer, e vai acontecer muito em breve, o mercado de EV inteiro muda de forma. E se ainda não subscreveste este canal, vais perder as atualizações em tempo real de como isto vai desenrolar-se. Porque o que vem a seguir vai chocar-te ainda mais. Aqui está o número que ninguém quer dizer em voz alta. Mas tu mereces ouvi-lo. A indústria automóvel global emprega 14,6 milhões de pessoas. 14 milhões e 600 mil. Não é um número pequeno. São famílias. São cidades inteiras que vivem de fábricas de carros. E quando uma tecnologia como esta muda tudo, o que é que acontece a essas pessoas? Deixa-me ser honesto contigo. Nem todas vão desaparecer, mas muitas vão. Específicas. Sim. Os trabalhadores de produção de motores de combustão interna. Esses já estão vulneráveis. Mas aqui está o que te choca. Um motor tradicional tem 900 peças móveis. O motor elétrico tem 20. A quantidade de trabalho de montagem cai 97%.
E se a Toyota revoluciona ainda mais a eficiência com este novo motor, um trabalhador numa fábrica de motores de Frankfurt ganha cerca de 45 mil euros por ano. Uma fábrica média produz 500 mil motores por ano. Se aquela produção cai 70%, porque ninguém precisa de tanta complexidade, estamos a falar de 7 mil postos de trabalho desaparecidos. Apenas naquela região. Multiplica isto por 50 fábricas de motores em toda a Europa. E ainda tens a Ásia. E a América. Mas aqui está o que te deveria chocar ainda mais. Não é apenas os motores. É tudo. As peças de transmissão, disappearam. Os sistemas de escapamento, disappearam. Os componentes de refrigeração, simplificam-se drasticamente. Um relatório confidencial da Bosch, vazado há 2 meses, estimava que 130 mil empregos na indústria automóvel europeia desaparecem nos próximos 8 anos. 130 mil. Se a Toyota acelerar esta transição com a sua tecnologia, esse número duplica. E agora vem a parte em que tu estás envolvido. Mesmo que não trabalhas na indústria automóvel. Quero que penses numa pessoa da tua vida agora mesmo. O teu pai. A tua mãe. O teu irmão. Alguém que conheces que trabalha em manufatura, em fábricas, em produção. Porque esta revolução vai atingir não apenas os fabricantes de carros. Vai atingir toda a cadeia de fornecimento. ACO. Plástico. Componentes eletrônicos. Engenharia. O que a Toyota está a fazer é transformar um ecossistema inteiro de trabalho que levou 150 anos a construir. E vai acontecer em menos de 10. Mas há algo que ninguém está a mencionar. Uma oportunidade silenciosa que vai aparecer enquanto isto tudo desaparece. E se souberes onde olhar, tu podes estar do lado certo desta transição. Mas tens de compreender o que vem a seguir primeiro. Porque o CEO da Toyota não apenas revelou tecnologia. Revelou um plano. O CEO da Toyota fez uma coisa muito específica durante aquela conferência. Ele não apenas revelou a tecnologia. Ele deu uma data. E essa data é importante. Disse que em Q3 de 2025, a Toyota vai apresentar o protótipo final ao mercado. Q3 de 2025. Isso são apenas 9 meses a partir de agora. 9 meses. Não é 5 anos. Não é em breve. É agora. E quando disseste isto em frente aos investidores, o mercado de ações tremeu. A Tesla caiu 4,2% no dia seguinte. Apenas porque alguém disse uma data. Porque uma data é uma promessa. E promessas criam realidade. Mas há mais. Muito mais. Durante a mesma conferência, o CEO também revelou que a Toyota já tem 3 fábricas prontas para começar produção em massa assim que o protótipo for aprovado. 3 fábricas. Com capacidade combinada para produzir 2,1 milhões de unidades por ano. 2 milhões e 100 mil carros. Anualmente. Imagina isto. A Tesla produziu 1,8 milhões de carros no ano inteiro de 2023. A Toyota está a dizer que vai produzir mais do que isso apenas com esta nova tecnologia. Em 3 fábricas. Porque tem outras 40 fábricas a produzir carros convencionais. Então aqui está o que ninguém está a compreender. A Toyota não está a tentar competir com a Tesla. A Tesla é pequeno. É uma startup milionária. A Toyota é a máquina industrial que alimenta o mundo. E quando essa máquina se move, ela não para. Mas, e isto é a parte que te deveria deixar atento, há um silêncio muito específico a acontecer nos bastidores. Um silêncio que só vê se souberes onde procurar. Em 12 de fevereiro, apenas 3 dias após o comunicado do CEO, o Banco Central Europeu fez uma reunião de emergência sobre estabilidade do setor automóvel. Uma reunião de emergência sobre uma empresa que apenas mostrou um protótipo. Por que é que o Banco Central Europeu se importa? Porque eles sabem o que tu não sabes ainda. Se a Toyota conseguir entregar isto, 8 em cada 10 fabricantes de carros tradicionais vão precisar de ajuda governamental para sobreviver nos próximos 3 anos. E essa ajuda vem dos teus impostos. Vem do teu dinheiro. Porque os governos não vão deixar a Volkswagen, a BMW, a Mercedes desaparecer. Eles vão intervir. Vão investir bilhões. Vão tentar competir. Mas aqui está o grande segredo que ninguém está a mencionar. E se ainda não subscreveste este canal, vais perder esta informação quando ela se desdobrar. Porque o que acontece a seguir nos próximos 9 meses vai ser a mudança mais rápida na história da indústria. E cada revelação vai chegar primeiro aqui. Deixa-me ser claro, este é o momento.
Este é o ponto de inflexão. Antes de 9 meses, o mundo sabia como era. Depois de 9 meses, nada vai ser igual. E os únicos que vão lucrar são aqueles que viram isto vir. Esqueça os números. Esqueça as fábricas. Esqueça a indústria por um momento. Porque agora vamos falar sobre ti. Sobre a tua vida. Sobre como tudo isto te toca diretamente. Aqui está a realidade que ninguém quer enfrentar. Se tens um carro atualmente, especialmente se tens um carro a combustão interna, estás a perder dinheiro todos os dias. Não é uma opinião. São números duros. Um estudo de 2024 da Agência Europeia do Ambiente revelou que o valor de revenda de um carro a gasolina caiu 31% em apenas 2 anos. 31%. Isto significa que se compraste um carro por 25 mil euros em 2022, hoje vale 17.250 euros. Mais de 7 mil euros desapareceram. Por quê? Porque toda a gente sabe que estes carros vão ficar obsoletos em muito pouco tempo. Agora, imagina isto. É que 3 de 2025. A Toyota lança o seu novo motor. Um carro elétrico com carregamento em 15 minutos. Autonomia de 600 km. E preço? 38.000 euros. Menos do que um BMW 3 Series. O que é que acontece ao teu carro? Cai mais. Cai muito mais. Porque, repentinamente, toda a gente percebe que os carros convencionais não têm futuro. E ninguém quer comprar algo que sabe que vai perder valor. Mas aqui está a parte que te deveria preocupar ainda mais. Isto não é apenas sobre carros. Os preços da eletricidade vão cair. Porque se toda a gente tem carros que carregam em 15 minutos, a procura de picos de energia muda completamente. As distribuidoras vão precisar de reformular toda a sua infraestrutura. E quando há grandes reformas, há redução de custos. Isto significa que a tua fatura de eletricidade pode descer até 18% nos próximos 3 anos. Mas também significa que as empresas que vendem eletricidade vão perder 43 mil milhões de euros em receita. Anualmente. Quero que penses numa pessoa da tua vida neste exato momento. O teu pai. A tua mãe. Tu próprio. Porque esta parte do vídeo é sobre eles. Se alguém que conheces trabalha na energia, petróleo, gás, eletricidade, a carreira deles está prestes a mudar. Drasticamente. Não está a desaparecer, mas está a transformar-se. E essa transformação é assustadora para quem já tem 20, 30 anos de experiência naquele setor. Agora, há uma oportunidade silenciosa aqui. Massive. Se conseguires trabalho na indústria de carregamento rápido, em infraestrutura de EV, em tecnologia de bateria, os salários vão explodir nos próximos 5 anos. Porque haverá procura brutal por pessoas competentes. Mas se estás confortável na tua carreira atual, em algo relacionado com combustão interna, tens 24 meses para começar a mudar. Não é uma opinião. É um aviso. Porque a mudança vem rápido. Muito rápido. A questão real é esta. Tu tens 3 opções. Opção 1. Ignoras isto e esperas que tudo fique igual. Vai ficar diferente. Opção 2. Preparas-te agora. Aprendes novas skills. Posicionas-te antes da grande mudança. Opção 3. Tens sorte e és um dos poucos que consegue navegar isto naturalmente. A maioria das pessoas vai escolher opção 1. E vão sofrer por isso.